Nós lemos há pouco o texto de João, capítulo 16, dos versículos 1 ao 33, e eu vou pensar alguns trechos desse texto para falar sobre o nosso tema dessa noite, que obviamente todos já sabem. Qual é o tema dessa noite? Olha, não me faz passar vergonha. Qual o tema dessa noite? Qual o tema dessa noite mesmo? Glória a Deus. Todo mundo devia saber, porque eu coloquei no grupo, né? Amém. Deus habita em mim. Deus habita em mim. E por causa disso, nele nós encontramos conforto. Porque Deus habita em nós. Enquanto Jesus esteve presente, os discípulos tiveram o grande privilégio da presença divina, de maneira visível, de maneira corpórea. Mas agora, Jesus está preparando os seus seguidores para que o Espírito Santo venha e possa habitar no coração de cada um destes. E o que o Espírito Santo proporcionaria aí para os que são seus, seria nada mais e nada menos do que a concretização de tudo aquilo que Jesus ensinara no seu Evangelho. O Espírito Santo é quem nos conforta. O Espírito Santo é quem nos traz a paz, nos traz alegria mesmo no meio das lutas. É Ele quem habita em nós. E porque nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, nós temos todas essas bênçãos e muitas outras bênçãos. Você já pensou que responsabilidade, irmãos? Tem crente que parece que não consegue enxergar isso, a responsabilidade de ser templo, morada do Espírito Santo de Deus. É muita responsabilidade. E tem gente que vai tocando a sua vidinha naquela perspectiva do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não pode, porque a nossa grande responsabilidade é de viver intensamente para a glória de Deus, já que o próprio Deus, através do Espírito Santo, habita em nossas vidas e quer usar as nossas vidas para poder a cada dia trazer o consolo, trazer o conforto, a paz e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, a fim de que todos possam se dobrar a Jesus Cristo. Nessa noite eu quero rapidamente considerar o conforto que temos quando somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. É nisso que eu quero pensar. Nós somos como qualquer pessoa. Nós não somos melhores do que nenhuma das pessoas com quem nós cruzamos no dia a dia. Eu digo isso porque tem crente por aí, e esses dias eu vi um pregador, lamentável o que ele fez, dizendo que quem não estava na igreja era lixo. E isso é um absurdo. Inclusive ele saiu da igreja, né? Foi disciplinado, foi exonerado, porque isso é um absurdo. As pessoas são como nós, comedores de arroz e feijão como nós, pessoas carentes da graça de Deus, porque eu sou crente, mas também sou carente da graça de Deus, sim ou não? Todos nós somos o tempo todo. Nós não somos melhor do que ninguém, porém, ter o Espírito Santo de Deus habitando em nossa vida faz toda a diferença. E é disso que eu quero falar nessa noite. Porque o Espírito Santo habita na vida daquele que coloca a sua vida à disposição de Deus. Aquele que se submete a Jesus Cristo. Aquele que decide permitir a ação de Deus em sua própria vida. Em primeiro lugar, a pessoa, quando é habitada pelo Espírito Santo,
ela encontra um conforto inexorável. Palavra difícil, né? Essa palavra quer dizer que não pode ser abalado por nada, só isso. Ela consegue e alcança um conforto que não é abalado por nada. Primeiro, porque anda na verdade. Versículos 13 a 15 nós lemos lá. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Você sabe o que é andar na verdade? Existem, assim, algumas considerações que precisam ser feitas sobre isso. Há quem pense que andar na verdade é apenas fazer algumas coisinhas que são básicas na vida cristã, clássica, né? Coisinhas do tipo frequentar uma igreja, ler a Bíblia diariamente, orar na hora das refeições e alguns na hora de dormir também, estudar a lição da escola bíblica dominical, não pular a cerca e outras coisinhas do gênero. Porém, apesar de que todas essas coisas devem ser comuns na vida do crente, devem ser normais na vida de quem procura andar na verdade, e digo até porque as consequências naturais são essas, né? Que demonstram aquele que anda na verdade do Evangelho. Mas essa ação, andar na verdade, é muito mais do que isso. Eu sintetizaria isso em poucas palavras, dizendo o seguinte: andar na verdade é mover-se e existir em Cristo, de maneira que glorifiquemos a Ele, procurando não violar, preste atenção nisso, não violar as nossas responsabilidades provenientes do pacto que fizemos com Ele, mediante Cristo Jesus. Isso é andar na verdade, é não violar o pacto com Deus, é assumir as nossas responsabilidades. Tem tudo a ver com o que eu falei na quinta-feira, quinta-feira passada. Assumir as nossas responsabilidades com Deus. Andar na verdade é andar com Deus, é andar com Cristo. E andar com Cristo significa, sem pretensão de esgotar o assunto, porque são muitas as questões, mas eu listei algumas aqui. Andar com Cristo significa aproximar-se da luz a cada dia. João 3:21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Andar em Cristo significa se aproximar da luz, fazer as coisas às claras, sem medo, sem receio de ser descoberto em alguma infração. Como eu disse e sempre digo, nós somos pecadores, mas nós nos preservamos do pecado. Eu não posso impedir, e essa frase é famosa, né? Eu não posso impedir que um passarinho voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho. A tentação vem, nós somos tentados, mas nós não podemos deixar que isso venha influenciar a nossa caminhada diante das pessoas. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, João 8,12, eu sou a luz do mundo,
Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Andar em Cristo é andar na luz. Uma outra coisa, andar em Cristo também é fazer o bem. Eu sempre uso aquele texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10. E às vezes eu falo em alguns congressos e peço para que a igreja fale o texto de Efésios 2, 8 e 9. Todo mundo sabe de cor. Pela graça sois salvos. Isso, e o 10? Aí todo mundo enrosca no 10. Todo mundo enrosca no 10. E o 10, na minha opinião, é o mais importante de todo o texto. Colocou lá? Vamos ler juntos? Para quem anda em Cristo faz o bem. E a gente decora, só para poder esclarecer, eu acho que eu já até falei sobre isso aqui, a gente decora os versículos 8 e 9, porque não tem a ver com a nossa ação. Pela graça sois salvos, vem de Deus, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Então é tudo ação de Deus. Aqui é a nossa ação, é por isso que eu disse que é importante. Porque aqui é que eu vou ver como é que o crente tem que andar. Ele anda para as boas obras, porque nós fomos criados para isso. E Deus preparou isso para que nós andássemos nisso. Muita gente não entende. Mas andar em Cristo também é andar de modo digno ao nosso chamado. Efésios, de novo, capítulo 4, versículos 1 a 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. São características, é o nosso modo de andar, é o nosso modo de caminhar. Nós que andamos com Cristo, precisamos caminhar dessa maneira, é o que Deus espera de nós. Ele espera também que andemos em fé. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, em fé. Eu recebi Jesus pela fé, e eu vou caminhar pela fé, eu vou andar por fé, eu vou viver por fé. Você tira a fé da igreja, você tira a fé da vida do crente, acabou a igreja, acabou a vida do crente. Quem anda com Cristo anda em fé. Quem anda com Cristo se submete às verdades de Deus. Quem anda com Cristo precisa viver intensamente a fé. Andar com Cristo também é viver de modo digno. Colossenses 1, dos versículos 9 ao versículo 12. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria, entendimento espiritual, e rogamos isso para que vocês vivam de maneira digna, e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que vos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. É o pastor Paulo, orientando a igreja de Colossos. Às vezes, o pastor é meio duro. E reconheço isso. Quer dizer, não é via de regra, só de vez em quando. Mas também quando bate, bate sem dó, sem piedade. Mas faz isso para o bem da igreja. Você sabe que seria muito simples para mim, sou pastor da igreja, viver minha vida tranquilo. Venho aqui, prego no domingo, prego na quinta,
Converso com o outro, visito o outro, atendo o outro. Vou meter na vida de ninguém. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso me meter também, que eu não sou abelhudo, para me meter na vida de ninguém. Então é por isso que quando eu prego no coletivo. Às vezes alguém pode falar assim, o pastor está direcionando uma mensagem para mim. Eu nunca farei isso na minha vida, irmãos. Quando eu prego no coletivo. Se eu tiver que falar alguma coisa para você, eu vou dizer para você assim, olha, eu quero conversar com você, e aí eu vou falar com você. É porque às vezes acontecem algumas coisas justamente num tempo que a gente está preparado para poder falar algo que tenha conexão com aquilo que aconteceu, mas não é proposital. É como Paulo. Paulo tem o dever de orientar a igreja. Eu quero orientá-los para que vocês sejam cheios do poder, do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, a fim de que vocês possam agradar a Deus frutificando. Esse é o objetivo da igreja. A igreja não é só uma instituição social, muito embora ela não deixe de ser uma instituição social. Mas a igreja é uma agência de Deus na terra, amém? E nós precisamos entender isso. Então andar com Cristo é viver de maneira digna. Também é viver desprendido das coisas deste mundo. Tem dois exemplos na Bíblia, no Novo Testamento, que a gente vê a diferença, né? O mancebo de qualidade e Zaqueu. Todo mundo conhece a história. Mancebo de qualidade teve dificuldade de abrir mão do que possuía, né? Para não caminhar com Deus, porque ele estava apegado às coisas espirituais. Já Zaqueu, por sua vez, abriu mão, dividindo o que tinha, depois do encontro que teve com aquele que haveria de mudar sua vida. A gente precisa entender isso, irmão. Abrir mão não é dizer também, eu vou chegar em casa, eu vou entrar na minha conta bancária e vou mandar Pix para todo mundo. Não é isso não, irmão. Não é isso não. Abrir mão é você entender que os outros importam. Essa é até uma máxima de algumas militâncias, né? Não sei o que importa, não sei o que lá importa. Os outros importam, todo mundo importa. As pessoas que passam dificuldade, carência, eu dou graças a Deus. Deus tem sido tão bom conosco, aqui nessa igreja, para abençoar essa cidade. Essa semana nós recebemos mais 300 itens para doar. E no final do mês vamos receber mais outros tantos itens. E isso faz com que a gente possa entender, abrir mão, doar. E uma vez houve um mal entendido de que alguém falou, não, mas não é a igreja que está doando. É claro que é a igreja que está doando, a igreja está recebendo, ela é mediadora. Então a igreja está doando, a igreja está sendo a bênção na vida das pessoas lá fora. É engraçado que até o pessoal da prefeitura às vezes vem me pedir alguma coisa. Eu falo, mas não tem lá? Tem, mas lá é difícil de conseguir. Aqui a gente consegue. Porque a gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso, tem que ser despreendido. Eu não sei se os irmãos sabem, o Júnior eu sei que sabe que é o nosso tesoureiro. E se os irmãos prestaram atenção nos relatórios, vão saber também. Depois da enchente, nós recebemos alguns recursos financeiros. Poderiam ter ficado todos na igreja. Mas nós não estávamos ainda recebendo os itens. Aí eu disse para o Júnior, Júnior, pode comprar e dá. Compra isso, compra isso, compra isso, compra isso e dá para as pessoas. Nós doamos um monte de coisa. Não estou dizendo isso para a glória nossa, não, da igreja. Mas para poder entender o que é desprendimento, é isso. Podia dizer, não, deixa aí para a igreja que a gente vai precisar. E o Papai do Céu abençoou. Engraçado que a gente doou um monte de coisa. Quando os meninos vieram de Campinas, trouxeram toda a tinta que a gente precisava para pintar aqui embaixo. Parece que foi uns 8 mil reais de tinta que veio. Ainda tem tinta aí, nem acabou toda. Né? Porque Deus é assim, Deus é fiel. Em resumo, andar com Cristo é não vivermos mais para nós, segundo a nossa vontade, mas vivermos para a glória de Deus. E tem um monte de texto aqui, eu vou ler só um de Gálatas 2:20, que diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo
não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele se entregou por mim, mas eu tenho entendido essa mensagem de que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E olha que Deus, Ele nos dá o direito de termos a nossa vida. Você pode comprar suas coisas, você pode ter seu carro, você pode ter sua casa, você pode ter conta no banco, você pode ter poupança, pode fazer o que quiser. Deus nos dá esse direito, mas eu tenho que entender que a prioridade são as coisas de Deus. Agora, não é as coisas de Deus segundo a orientação humana, né? Então, quer dizer, aí o camarada chega e fala, não, olha, tem que dar essa oferta para a obra. Tem igreja aí que tem essa conversa aí de dar a oferta para a obra, ninguém sabe que bendita obra é essa, que nunca sabe para onde vai esse dinheiro. Para a obra, que obra? Ah, para a obra, sim, mas o que é a obra? Ninguém sabe. A gente não precisa disso, mas a gente precisa entender que nós somos hoje mortos. Hoje não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, por isso nós não vivemos mais para nós mesmos. Enfim, andar com Cristo é andar como Ele andou. Eu vou ler um versículo aqui agora, eu quero que você aplique isso na sua vida. 1 João 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como Ele andou. Preste atenção nisso. Em segundo lugar, a pessoa habitada pelo Espírito Santo, ela pode tocando, é bom, pode ir, continuar. Ele pensou que estava acabando, é por isso que ele veio, mas está começando agora. Em segundo lugar, a pessoa habitada pelo Espírito Santo encontra conforto verdadeiro, porque descobre alegria permanente no meio do sofrimento. Versículos 20 a 22 do texto de João. Digo-vos que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora da tristeza para vocês, mas eu vos verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém mais tirará essa alegria. Imagina aqueles discípulos. Sai daqui agora e vai lá, há 2000 anos atrás. Você está com Jesus, há 3 anos caminhando. E um dia ele olha para vocês e fala, ó, eu vou morrer. Eu vou embora. A tristeza daqueles homens, a angústia daqueles homens que estavam a ponto de perder o seu grande mestre. Mas, o que Jesus nos ensina é que quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, a nossa alegria permanece mesmo no meio do sofrimento. Eu tenho visto isso tantas vezes, pessoas sofrendo dificuldades, pessoas sofrendo necessidades, mas se alegrando, alegres em Cristo, felizes porque o Espírito Santo traz essa alegria para nós. Não tem tristeza que possa nos deixar angustiados ao ponto de não nos alegrarmos. Paulo, ele em alguns momentos no livro de Romanos, ele cita alguns trechos que falam sobre isso. Capítulo 5, versículos 3 a 5, ele diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Como é que eu vou ficar triste sabendo um negócio desse?
Deus está me falando, olha, essa tristeza, essa luta que você está passando, ela vai trazer esperança no seu coração, e a esperança vai ter perseverança, vai ter um caráter aprovado, você vai vencer. Isso passa. E aí em Romanos 8, 35, 37, ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. E aí ele fecha assim, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Cristo nos amou, Cristo nos ama. E Romanos 12, 12 ele fecha ali falando, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente pode crer, né? Não é assim que nós cantamos, né? Eu creio, é isso que a gente crê. Você já pensou que é ter alegria no meio da guerra, no meio da angústia, no meio da tribulação? Olha o caso de Abacuque. Olha o caso de Abacuque. Ele viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo, lá no reino de Judá, e ele foi testemunha de várias situações. Ele foi contemporâneo, por exemplo, de Jeremias. Ele deve ter presenciado a desastrosa morte do rei Josias. Deve ter vivido um tempo no cruel reinado de Joaquim. Deve ter sido também vivido no tempo do exílio de Daniel, da deportação do rei Joaquim. E é possível até que ele tenha visto a destruição de Jerusalém, sobre o qual evento ele profetizou 20 anos antes. E o livro de Abacuque é engraçado, que começa com Abacuque questionando a Deus. Abacuque está tipo batendo boca com Deus. Por que tanta opressão? Por que tanta injustiça? Então Deus responde a Abacuque, anunciando uma medida trágica, dizendo, olha meu filho, se prepara, porque Judá tomará do cálice da ira de Deus. E Deus então suscita um povo cruel para exercer, ou ele suscitaria um povo cruel para exercer juízo sobre o seu povo, destruindo todas as coisas. E diante de tal revelação, Abacuque chega a questionar a Deus, como Deus pode, sendo tão santo, puro e justo, se utilizar de um povo ímpio para executar um juízo sobre o seu povo, que é o seu próprio povo, separado. Então aí Deus dá a Abacuque uma visão espetacular sobre o futuro. O livro de Abacuque é muito bonito, vale a pena ver. E depois de receber a grande revelação, tanto da dificuldade como do espetacular futuro que estava por vir, Abacuque faz uma oração maravilhosa, uma oração linda, que está lá em Abacuque capítulo 3, que a gente conhece tão bem. E ele diz assim, mesmo que não floresça a figueira, não hajam uvas na vide, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas, nem bois. O que ele está dizendo aqui, ele está dizendo assim, eu posso estar passando fome, pode ter acabado tudo, mas todavia, mesmo que todas essas coisas aconteçam, ele diz o quê? Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você pode dar um glória a Deus? Que coisa bonita, eu preciso aprender com Abacuque. Nós precisamos entender que mesmo no meio da angústia, Deus está ali, no meio da tribulação, Deus está ali, Deus não nos abandona não. Ele está sempre conosco, Jalana, sempre conosco.
cuidando de nós em toda a situação, porque Ele nos ama. Olha para a pessoa do lado e diga assim: olha, Deus te ama muito. Deus te ama muito. Deus te ama muito, Nara. Saiba disso. E por último, a pessoa habitada pelo Espírito Santo encontra conforto, porque ela possui paz em meio às aflições. Versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Mas tenham bom ânimo. Por quê? Glória a Deus. Nós andamos com Cristo. Se Ele venceu, nós venceremos. O que a igreja precisa entender, o que cada um de nós, crentes, precisamos entender, é que o Evangelho nunca prometeu a ausência da aflição. Não tem isso no Evangelho. Essa coisa desse evangelho mentiroso que a gente ouve por aí em alguns cantos do mundo, né? Teologia da prosperidade, alguns grupos que acham que se o crente morre de doença, ele estava em pecado, né? Porque o crente não pode ficar doente, Deus tira a caroço. Até hoje não consegui. Eu tenho um aqui, ó, tamanho de uma laranja, já tirei uma vez no bisturi, ele cresceu de novo. E eu não estou nem um pouquinho preocupado, porque isso aqui é só um caroço. Mas o que aqui dentro de mim, o que tem é muita paz, porque Deus é fiel. O próprio Cristo é quem disse aqui: no mundo tereis aflição. E na fala ele conclui dizendo: mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos garante paz, não quando nos incentiva a ter bom ânimo, como se isso resolvesse todos os problemas, mas Ele nos garante a paz quando afirma: eu venci o mundo. Não andem ansiosos, Filipenses 4, de 6 a 7, por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graça apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, é maior do que a gente pode imaginar, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Houve um rei, é uma ilustraçãozinha, claro que é um fato fictício, mas para nós entendermos. Ele ofereceu um grande prêmio para o artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz perfeita. O objetivo do rei era esse: cada um vai pintar um quadro, o quadro que mais conseguir demonstrar o que é a paz é o quadro que vai vencer. Muitos artistas tentaram, muita gente pintando, porque o prêmio era grande. Ele observou todas aquelas pinturas, mas ele gostou de duas. E das duas ele deveria escolher uma. A primeira era um lago bem tranquilo. Sabe aquele lago azul que quando você olha, você dá aquela respirada? Aquela coisa gostosa. Um lago que parecia um espelho, onde se refletiam as montanhas que o rodeavam. Sobre elas, um céu também azul, com nuvens brancas, um quadro muito lindo. Todos olhavam para aquela pintura e imaginavam: essa aí, essa vai ganhar o prêmio. A segunda pintura também tinha montanhas, mas essas montanhas estavam despidas de vegetação. Eram montanhas sem vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava uma chuva muito forte, além das faíscas e trovões que estavam por todo lado.
A montanha, abaixo, parecia retumbar uma espuma de torrente de águas. E tudo isso se revelava como sendo nada pacífico, né? A proposta do rei é que fosse um quadro que demonstrasse o que é a passividade. Porém, quando o rei olhou melhor para essa imagem, ele reparou que atrás da cascata, tinha uma cascata, e atrás da cascata tinha um arbusto crescendo numa fenda da rocha. E naquele arbusto, naquela fenda da rocha, havia um ninho. Tinha um ninho ali. E ali no meio daquele ruidoso e violento tempo que estava ali, aquela camada de água, aquela bagunça toda e trovão ali, era o que estava ali demonstrado. Estava um passarinho sentado naquele ninho, quietinho, quietinho. Essa foi a pintura que o rei escolheu. Sabe por quê? Perguntaram ao rei, mas como é que o senhor pôde escolher uma pintura como essa? A outra transmite muito mais a paz do que essa. E o rei explicou: paz não significa estar num lugar sem ruídos e sem problemas. Não é isso. Paz significa que, apesar de estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Mesmo em meio às aflições, precisamos ter paz. Muitos sofrem por habitar num mundo perverso e pecaminoso. Por toda parte ao nosso redor estão os resultados, os efeitos do pecado. Sentimos aflição e angústia ao vermos o domínio da iniquidade sobre tantos. Porém, quem habita em nós nos trará sempre ao coração a verdadeira paz. E eu quero encerrar a minha fala sem mais nenhum comentário, mas com as palavras de Paulo à igreja de Coríntios, registradas em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida. Sabemos que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes das consolações. Deus habita em nós. Deus habita em você. Por isso, não tema